São momentos difíceis que nós estamos vivendo em relação a muitas coisas. Uma delas é isso que você está relatando, que, lógico que são fatos que acontecem. Eu também vi uma grande loja aí detectando quando o negro Essa é entra. pior ainda. Pois é, veja bem. Mas isso é incentivado. Isso existe um incentivo hoje por parte de negacionistas, de racistas, de homofóbicos, de pessoas que têm várias. Então, isso, quando a estrutura maior de um governo tem um pensamento, as pessoas embaixo acham que pode fazer tudo, porque tudo é permitido e ninguém é punido. Né? Então, essa questão, essa cultura que algumas empresas estão instalando, não é uma cultura que vem do pensamento deles, isso é uma cultura que está vindo de cima para baixo. E que se a gente não punir exemplarmente, isso fica pior. Veja bem, na cidade de Manaus, se você for nos bairros hoje, não tem um comércio que não tenha grade completa. É que nem em São Paulo, você chega um certo horário para você comprar numa farmácia, você tem que falar por um buraquinho ali para pedir o medicamento. Então, há uma inversão de valores muito grande na sociedade, em que a pessoa de bem tem que se trancar e aqueles que fazem o mal andam livremente nas cidades, e nos locais que bem entende, e o pessoal de bem tem que ficar trancado. Esse tipo de comportamento é uma coisa que nos deixa muito, nos deixa estarrecido porque a gente esperava que o Brasil melhorasse e parece que nós estamos retrocedendo e muito. Foi a fala do Flávio Bolsonaro que rodaram agora há pouco aí? Foi isso? Dando a risada, foi isso, Gi? Ricardo, Gi, Agostinho, Nosso Foi Senhor isso. Jesus Cristo. É, Tem alguém me ouvindo aí? foi isso mesmo. Então, vamos repetir a fala do senador Flávio Bolsonaro a respeito dos crimes imputados pela CPI ao senhor presidente da República. Vamos ver. Vamos ouvir a fala do senador Flávio Bolsonaro aí. Tá no ponto? Posso soltar? No ponto. Solta aí, por gentileza. Obrigado, Ricardo. Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma. Você conhece aquela gargalhada dele? Que eu não tenho o que fazer de diferente disso. Senador. A repórter pergunta ao senador Flávio Bolsonaro como o presidente recebeu esse relatório da CPI. Aí ele disse assim, eu acho que ele recebeu com aquela... Você conhece aquela gargalhada? KKKKK? Não, não é difícil realmente o senhor presidente ter recebido dessa forma. Né? Até porque mais tarde, lá em Fortaleza, no Ceará, ele faz um discurso querendo inverter. Né? Inverter dizendo que só tem ódio. Olha, mas quem prega o ódio somos nós ou ele que pregou o ódio esse tempo todo? Quem prega o ódio, quem não se solidariza, a gente chegou a 100 mil vidas, você não viu uma palavra do presidente. A 200 mil vidas, você não viu uma palavra do presidente. 300 mil vidas, você não viu uma palavra do presidente. 400, 500, 600 mil vidas e você não vê um gesto de solidariedade por parte do presidente. Então, e depois, essas risadas, ele já deu, inclusive, imitando uma pessoa que contraiu Covid com falta de ar, ele fazendo aqueles gestos, né, que estarrecem o mundo e contribuindo muito para que essa pandemia se alastrasse. De propósito, fez motociata, de propósito, fez aglomerações, propositadamente retira a máscara do rosto de uma criança, propositadamente vai comer um pastel aqui em Brasília e para aglomerar pessoas, para mostrar para o Brasil que está tudo normal, que nós estamos numa normalidade, que isso é frescurinha, isso é mimimi, e cada dia morrendo pessoas. E chegamos a essa triste marca de 604 mil vidas perdidas fora da Terra. Milhões de brasileiros sequelados. Eu vi 2 aqui na CPI. O senhor Tadeu, da Prevent Senior,
que as filhas foram heroínas, salvaram ele. E agora, na segunda-feira, quando nós tivemos um dos depoimentos mais tristes e que nos indigna muito, ficamos indignados bastante, foi de um senhor que mal consegue andar, que saiu da Covid e não vai ter nunca mais uma vida normal, e de uma criança, uma adolescente de 19 anos, que perdeu o pai e a mãe, e que ficou com uma irmãzinha de 10 anos, e ela, contrariando a natureza humana, ela vai se tornar irmã-mãe numa adolescência, vai perder uma adolescência, uma juventude, para poder criar a irmã. Então, foi isso que foi proporcionado por essa política errada. Então, não dá para rir. O relatório é muito consistente. O senador Renan Calheiros fez um relatório, eu te diria que passa para a história, porque imputa ao presidente 9 crimes, dos quais um crime chamado crime contra a humanidade, que, se condenado no Tribunal Internacional, o presidente pode pegar prisão perpétua. Então, veja bem, não tem no Brasil prisão perpétua, mas nos crimes internacionais tem prisão perpétua. Então, eu te coloco isso, e não é com alegria, não. É com pesar que nós tivemos que mostrar as entranhas de como o governo se comportou. Então, essa forma como o senador Flávio Bolsonaro se refere a dizer que o pai, quando soube, deu aquela gargalhada, daria aquela gargalhada, realmente é uma falta de respeito muito grande para quem perdeu parentes, amigos, para quem ficou órfão, para quem ficou viúva, para quem ficou viúvo. Qual a diferença entre o crime imputado os crimes imputados pela CPI e genocídio? O genocídio, ele se caracterizaria se houvesse um planejamento para você extinguir uma etnia. O genocídio, nós temos vários exemplos de genocídios no mundo, né? E aqui não houve. Houve omissão, né? Houve propagação, mas não é propagação contra uma etnia, mas sim contra toda a população brasileira. Da mesma forma que o negro sofreu, o branco sofreu, o índio sofreu, na política pública de saúde para o combate à Covid. Então, não houve, nessa questão, a gente conversou com vários juristas. Hoje mesmo, eu ouvindo um advogado que advoga no Tribunal Internacional, ele é claro em dizer, não tem dados para falar em genocídio no Brasil, mas sim crime contra a humanidade, que é o crime contra a vida. Aqueles crimes que você eu não preciso te dar um tiro, né, para te matar e virar um crime, mas eu te induzo à morte. Eu proporciono isso. Isso se proporcionou através da imunização de rebanho, através de tratamento precoce, através de aglomeração, através de fake news, através de uma série de coisas. Então, isso aí sim é crime contra a humanidade. E no caso específico, eu posso te falar que, em relação aos índios no Amazonas, eles foram os primeiros a receberem a vacina. Então, e chegou logo as 2 vacinas para todos os índios no Amazonas, que nós temos uma quantidade muito grande de etnia. Nós temos 79 etnias diferentes no Amazonas. O Amazonas é o estado que tem mais etnias e a maior quantidade de índios. E eu conheço bem porque eu convivo. Eu sei as dificuldades que os indígenas passam, mas nesse aspecto nós tivemos um número de óbitos de índio muito pequeno por causa de uma coisa, Datena, pelo isolamento deles. O isolamento deles não permitiu que se propagasse isso dentro das tribos. Não havia. E a vacina contribuiu muito para que tivesse um número reduzido. Quando o Programa Nacional de Imunização, ele deu prioridade. Não se lembra que tinha uma prioridade? Acima de tantos anos, logo no início, tal, que a gente questionava muito, eu mesmo, dizia, rapaz, tem que vacinar os policiais. O policial está todo dia na rua. E não foi. Inclusive deram, veja bem, por causa das leis,
se deu prioridade para vacinar primeiro os presidiários que policiais. E nesse PNI, primeiro se deu prioridade para vacinar os índios. Senador, é importante um alerta que surge da Folha de São Paulo agora, desse momento. Aliás, além do Grupo Bandeirantes, essa entrevista está sendo transmitida pelo UOL. Obrigado aos assinantes do UOL que estão acompanhando também. Mas um alerta do Grupo Folha. Há muito tempo eu venho dizendo aqui que o Paulo Guedes é incompetente em gerir a economia brasileira. Está claro que a economia mundial foi afetada, mas o Paulo Guedes é incompetente em gerir a nossa economia, porque só o Brasil e 2 países passaram da inflação de 2 dígitos. Não fosse isso, a gente lembra que o Paulo Guedes foi pego aí como offshore, uma empresa que não paga imposto e ganha em dólar. Só aí, se não há ilegalidade, há imoralidade. Com o alerta da Folha de São Paulo agora, eu disse aqui há pouco tempo, eu não sou economista, eu não sou bidu, eu não sou gênio, a minha inteligência é mediana, eu não tenho QI acima da média, mas eu sou... eu sou um cara intuitivo. Não, eu sou um cara intuitivo. Quando eu vi da matéria do Estadão que o teto de gastos seria rompido pelo auxílio de R$400 por causa de 30 bi, eu fiz uma conta lógica na hora. Falei, se o Bolsonaro não tivesse dado mais de 30 bi para o Centrão, para manter a sua governabilidade, o teto de gastos não seria rompido agora. Onde é que estava o Paulo Guedes com a sua equipe econômica? Para não dizer para o Bolsonaro que se ele desse 30 bi para o Centrão mantê-lo no governo, manter a sua governabilidade, onde é que estava o ministro da Economia, que é o gênio da economia, para dizer, presidente, não faça isso, que vai faltar dinheiro para acudir o povo lá na frente. E agora o dólar bate, segundo o alerta da Folha de São Paulo, 5,644, quase que 5,70. Isso aumenta o chamado risco Brasil. Isso significa que teremos menos investidores investindo no Brasil. Isso significa que a nossa retomada da economia vai ser muito pior do que a gente imagina. Isso significa que o empresário brasileiro não vai poder investir, não vai poder contratar. Possível que demita mais gente ainda para se somar com quase 20 milhões de brasileiros que estão na rua. E no mínimo o ministro Paulo Guedes, em qualquer outro país do mundo, depois que descobriram que o cara, que hoje é responsável, porque está aqui, porque Paulo Guedes pede licença para furar teto de gastos, não teria que pedir licença para furar teto de gastos se aconselhasse o presidente Jair Bolsonaro a não dar essas emendas parlamentares que chegam a ser vergonhosas, a bem da verdade, num país em crise que precisa acudir o povo, você dá tanto dinheiro para político, onde é que estava o Paulo Guedes? E agora está claro aqui no alerta da Folha, que porque Paulo Guedes vai furar o teto, o risco Brasil vai aumentar, vai quase 5,70 o dólar, não é? Agora, em qualquer país do mundo, o ministro que é pego com uma offshore e que ele é responsável, não é que ele tem informação privilegiada. As medidas que ele toma como essa aumentam o dólar. Ele tem lá um X em dólar fora do país. Ele ganha em dólar fora do país. No mínimo ele deveria. Não era nem o Bolsonaro, olha, o presidente, para não afetar a sua imagem, mais do que já está afetada, eu vou pedir meu boné. Eu não poderia deixar de perguntar isso ao senhor, que é uma das pessoas mais importantes hoje da República Brasileira. E a nossa economia depende exatamente de auxílio hoje para acudir um povo faminto, sem teto, sem combustível, sem direito à esperança, sem escola, enfim, sem rumo. Como é que o senhor, uma pessoa importante da República, analisa isso? Veja bem, Datena, você coloca tudo que você falou aí, é pura verdade. Não tem aí, você não potencializou absolutamente nada. Você faz uma análise sintética que todo mundo consegue entender. Aliás, essa tua comunicação, quando você diz assim, eu não sou, tenho uma inteligência mediana, não. Você tem um tirocínio muito rápido, você pega as coisas com muita rapidez, quem faz isso tem inteligência. Você consegue absorver um debate rápido as coisas. Então, veja bem, quando você fala no risco Brasil, você fala
que você não só afugenta a capital, como você não permite que fundos venham para o Brasil. Mas tem um outro fato também, que é a questão dos precatórios. Muitos precatórios que iam vencer o ano passado, o ano que vem, vai vencer o ano que vem, foram comprados por fundos internacionais na perspectiva de recebê-los. Aí você quer mudar. Não, tu não vai receber mais agora. Você vai receber em 5 anos. E se daqui a 2 anos não der problema de novo, não, agora passa para 10. Então, tudo isso num único sentido. Não é para ajudar a população mais carente. Se fosse, nós já teríamos feito isso lá atrás. Você sabe que nós forçamos esse auxílio emergencial, forçamos. O que acontece hoje no Brasil, além da não credibilidade da equipe econômica, por esse fato que você citou e outros fatos, que o Paulo Guedes, no primeiro momento, era o grande avalista da economia brasileira do ponto de vista para o mundo. E hoje ele se tornou ao contrário. Ele não avaliza a economia brasileira para ninguém mais, por esse fato e por outros fatos que nós estamos tendo. Fatos relevantes, questões ambientais. É um fato. Que se você não tiver, eu já disse isso aqui, da Atena, se nós não tivéssemos uma Covid no mundo, nós estaríamos sofrendo sanções grandes. O nosso reflexo ambiental, ele vai lá na Alemanha. Né? Se você hoje tem desmatamento, você o que acontece na Alemanha? Acontece enchente, não chove, dá problema no mundo todo. A economia, ela gira em toda essa questão ambiental e o Brasil erra muito nessa questão ambiental. A outra questão que desacredita qualquer investidor que tem medo. Por exemplo, você participa de um fundo, tá certo? Aí faz uma reunião e diz, olha, nós temos aqui 15 bilhões, um exemplo, de dólares. Vamos investir aonde? Bom, o Brasil é uma potência de consumo. Todo mundo sabe que o Brasil é um país que consome muito. Mas espera aí, lá tem um presidente que não acredita na questão ambiental, que não gosta de índio, que não gosta disso, vive uma instabilidade econômica e uma instabilidade política. Eu não vou botar minha mão nessa cumbuca. Então você não vai colocar a mão e o seu dinheiro onde você não tem credibilidade. O risco Brasil cresce, nós não deixamos de gerar emprego porque não há investimento, deixando de gerar emprego, mais pessoas vão para a condição da miséria, do desemprego, de pessoas que estarão necessitadas. Pior ainda, você está fazendo todo esse pedindo para romper o teto com um limite de dezembro de 2022. Depois da eleição acaba isso. Não há uma perspectiva de continuidade. Não é um programa de distribuição de renda. É um programa de votos. É um programa para você ter votos para a eleição de 2022. Quando você tem um se perder, quem ganhar que se lasque, né? Se perder, quem ganhar que se lasque. Se eu ganhar, eu seguro, tiro e volto aquela mesma ladainha, que é a ladainha que o Paulo Guedes, aquela conversa, menos dinheiro para Brasília, mais dinheiro para os estados, menos não sei o que, papapá, vamos abrir a economia, vamos acabar com as desonerações, fazendo do país um país dependente de tudo. Agora aconteceu isso, olha só tínhamos 2 laboratórios no Brasil para produzir vacina do tamanho do Brasil, Fiocruz e Butantan em São Paulo. Foi que segurar o rojão, rapaz. Os 2. Há anos atrás nós tínhamos outros laboratórios, foram embora. Como é que você sai daqui de um país que o caba chega na farmácia? Eu tenho um amigo que é senador de São Paulo, que está afastado agora, que eu tenho um respeito muito grande por ele, acho ele uma pessoa muito preparada, que ele chegava na farmácia e perguntava quais são as novidades que tem aí de remédio. Aqui no Brasil, o cara vai na farmácia para perguntar qual é o medicamento que tem novo para dor de cabeça, pra azia. O cara vai fazer isso, rapaz, como se fosse numa loja
perguntar se tem algum lançamento de camisa, blusa, alguma coisa. Vai na farmácia para perguntar lançamento de medicamento. Então, o Brasil é consumista, o Brasil consome, e muito. Então, hoje, Datena, essa política de má distribuição de renda, quando existe a má distribuição de renda, o consumo cai. Cai demais. Agora, nós vivemos um momento, eu estou dizendo isso já há mais de um mês. Pelo que eu estou vendo, nós estamos saindo de uma pandemia da Covid, mas estamos entrando numa pandemia da fome e da miséria. Aqueles números que você me deu, eu até disse para o Kassab, que esteve aqui anteontem aqui no meu gabinete, eu disse, Kassab, o Datena me deu um relatório de São Paulo que tem 60 mil famílias morando nas ruas de São Paulo. Isso é maior do que todas as cidades praticamente do Amazonas. Só não é maior do que Manaus. Não tem 60 mil famílias em município nenhum no meu estado. Então, só em São Paulo, 60 mil famílias vivem na miséria. Na miséria. Então, não é normal isso. Essas pessoas que nós estamos vendo, e agora eu estou vendo realmente, é o gás subindo, é a gasolina subindo, é o diesel subindo, é uma briga entre estados e governo federal, é uma intromissão do Congresso na questão do ICMS. Nós vamos reduzir. Se reduzir o ICMS do jeito que está, dificilmente será repassado para o consumidor. É muito difícil. O Brasil não tem cultura de diminuir preço. O Brasil tem uma cultura de aumentar preço. Veja o que a Argentina fez ontem. Tabelou 1.000 e poucos produtos. É o caos. É caos. Tabelou para quê? Porque tem uma eleição, o governo está mal e ele precisa fazer maioria dos seus representantes, então ele vai lá e tabela o preço para tentar ganhar a eleição. Isso aí, futuramente, essa conta chega muito mais alta. Então, vem se a o ministro conta. Paulo Guedes vem a conta, se o ministro Paulo Guedes furar o teto, tá certo? Por uma questão eleitoral, ele estará indo contra tudo aquilo que ele pregou a vida toda, tudo aquilo que ele aprendeu em Chicago, por causa de uma eleição e por causa do cargo. Porque o Ministério da Economia, que o Guedes tinha total controle, desde a Receita Federal, tudo era controlado por ele. Ele já perdeu muito espaço ali dentro e agora é o desespero, né? Olha só, o cara está se afogando, joga aí um anzol para ver se fisga o cara e não vai trazer uma pessoa no anzol afogado. Então, o que ele está tentando fazer hoje é essa conta virar, para os próximos anos, virar muito pesada. Já aconteceu isso. A presidente Dilma foi cassada, foi impeachmentada por causa do teto. E olha, que muito menor do que esse que eles estão propondo aí. Aliás, essa eu não vou deixar passar. Ele aprendeu em Chicago, não foi à toa. Essa eu não ia deixar passar. É imbecil. Você perde eu o não ia amigo, deixar mas não passar perde a de piada. jeito nenhum. Não, mas essa eu não ia deixar passar de jeito nenhum. Acho que ele aprendeu no lugar certo. Podia também ter aprendido em Boston, que era outro lugar que se assemelharia a essas decisões que ele tem tomado e são nefastas à política econômica brasileira e ao isolacionismo do Brasil. O senhor disse bem, eu já tinha dito isso antes e esqueci, mas é fundamental. Você não pagar precatório significa você aumentar risco Brasil. Quem não paga a dívida pública, por exemplo, você empresta dinheiro para alguém, o cara não te paga, você vai emprestar dinheiro para ele de novo? Alguém vai emprestar dinheiro para você? Você não pagar dívida tanto nacional quanto dívida internacional é o primeiro caminho para afastar investimento. O senhor disse muito bem, bem lembrado. Senador, tem nomes que não foram... É bom explicar para quem está ouvindo o que são esses precatórios. Eles têm uma desoneração na hora que você compra. Então, um precatório que custa, vou colocar aqui, que custa 10 mil, aí vem um fundo e diz, não, eu vou comprar, eu só vou receber esses 10 mil daqui a 3 anos. Então, eu compro por 5 agora, eu te pago à vista por 5. E espero os 3 anos, que já está programado para pagar,
e recebe 10%. Ganha 50%, ou até mais, tá certo? Isso aí depende muito das negociações. E depende de quem está aperreado para vender esses precatórios. E aí o que acontece? Esse fundo faz esse investimento, se programa para fazer novos investimentos a partir do momento que receber esses precatórios, aí vem o governo e diz, não vou te pagar não, pô, vai-te embora aí, isso é problema teu, vou te pagar isso daqui a 5 anos. Aí, meu amigo, olha, o Datena é um caloteiro, não dá para fazer mais negócio com esse cara, e tal. É isso que falam. O pessoal hoje se conversa no mundo. Ninguém faz investimento bilionário no país sem fazer os devidos estudos. E aí existe especialista para tudo no mundo, principalmente para levantar todas as questões. Criminalidade, questão ambiental, questão de credibilidade, segurança jurídica, como se comporta o Supremo em decisões. Tudo isso é analisado para você poder colocar seu dinheiro. Né? Então, tem especialista, esses fundos têm especialista para tudo isso. Então, Datena, nós estamos lascados se depender da opinião desses especialistas. Olha, se o cara não paga R$ 5 de uma dívida de conta de luz, ele vai para a lista do Serasa, porque ele não paga porque ele não tem dinheiro, porque ele não tem de onde ganhar. Ele vai para a lista do Serasa, que eu acho que devia ser extinta, pelo menos, eu acho que não devia existir, mas ela devia ser extinta a partir do momento que tem muito cara na política, tem muito cara empresário que roubou pra caramba desse país e passou a ser ficha suja e foi anistiado. Agora, você colocar um cidadão que não pagou uma conta de R$1, R$10 na tal lista suja, que você não pode comprar mais nada, você não pode nem tirar documento e daí por diante, é uma injustiça. E aí vem o governo e não paga as contas dele. Aí é uma injustiça em cima da injustiça. Senador, para a gente entender, tem nomes novos iniciados que não foram colocados no relatório final da CPI? Ontem à noite, o senador Randolph, ele sugeriu a inclusão de alguns outros nomes. Eu não peguei esses nomes ainda, mas tem aí 6 ou 7 novos nomes. Um deles eu até concordo, que é a Célia Regina, que é aquela senhora que trabalha no Ministério da Saúde, que era responsável por analisar os contratos, que analisou o contrato da Covaxin, precisa, com a Covaxin indiana, e não deu o parecer correto e viu que no que deu. Né? Quase a gente paga $20 milhões antecipadamente em Singapura, numa offshore em Singapura, e o Brasil teria perdido esse dinheiro, como outros países perderam, porque essa vacina nunca chegou. Então, ela era responsável por isso. Esse é um dos nomes. Os outros, eu não me atentei ainda. Eu fui dormir ontem muito tarde, não conversei com o Randolph, mas existe sim a possibilidade, até terça-feira, de o relator, o senador Renan Calheiros, acolher algumas coisas que os senadores da CPI possam dar de contribuição. E ele vai acatar se ele quiser. A proposta pode ser feita, mas quem decide se acata ou não é o próprio relator. Até porque o relatório ele será votado sem destaque. Então não tem destaque. Eu quero retirar fulano. Não tem como retirar. Ou vota todo ou não vota nada. Ou é sim ou não. Os relatórios de CPI são assim. O que vai acontecer, Datena, é que nós teremos votos em separado. O governo deve vir com 3, 4 pareceres e será apreciado pelo colegiado, que é um direito que tem qualquer senador de fazê-lo, e nós vamos analisar. Senador, esse relatório vai ser entregue à PGR. E aí? Aí eu disse aqui para ti que ninguém vai matar no peito isso e segurar, não. Veja bem, ele não será só entregue à PGR. Os desdobramentos da CPI estão dando resultado. Uma delas foi o avanço da vacina, que vinha muito morosamente, que hoje, graças a Deus,
já chegamos a 50% dos brasileiros vacinados com 2 doses. Veja, o desdobramento está em São Paulo, por exemplo. A gente sempre disse, olha, não é interessante quebrar a Prevent Senior, tem mais de 550 mil associados. Não é isso. Nós temos que ir atrás das pessoas que são responsáveis. Aí, em São Paulo, a Câmara Municipal está fazendo uma CPI, o Ministério Público está agindo e a Secretaria de Saúde está agindo. Correto? Aí você tem entregar esse relatório para quem a PGR vai analisar. O presidente e ministros, quem tem fórum privilegiado, e parlamentares que estão sendo indiciados. Fora esses nomes, vai para o Ministério Público Federal e Estadual de cada estado, de onde essa pessoa é. Então, caso em 30 dias o Procurador-Geral da República, o doutor Aras, não dê encaminhamento a isso, nós entramos com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo, estaremos em encaminhamento para o Tribunal Internacional a questão do crime contra a humanidade. Então, veja bem, a pressão de que se analise e se dê um veredito já sai daqui e passa a ser da sociedade no todo. Não creio que o doutor Aras possa pegar em cima de fatos que todos nós temos conhecimento, ele pegar e jogar lá numa gaveta qualquer. Não acredito nisso, né? E nós estaremos entregando ao doutor Aras, nós votamos terça-feira o relatório final e na quarta-feira iremos pessoalmente entregar para ele o relatório da CPI, assim como faremos ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado e a outros órgãos investigativos do Brasil, como a Polícia Federal, para que possam agir por ofício, que é o dever deles, né? A partir do momento que uma investigação foi feita e que a gente leva fatos concretos para que isso possa ser feito. Para finalizar, senador, apesar de ter recebido acusações de plataforma política para senadores aparecerem por quem foi atingido, né? Essa CPI parece que muda o conceito de CPI, de que tudo acaba em pizza. Essa foi muito mais além do que se podia esperar, foi muito mais além de qualquer expectativa que alguém tinha a respeito de uma CPI. Essa CPI passa a ser um marco que diferencia o termo CPI, que a gente já conhecia há muito tempo, que era mais ou menos tipo apurar para não punir e não investigar coisa nenhuma. Essa CPI muda esse conceito. Me parece um marco importante isso. Datena, você lembra a primeira entrevista que eu tive o prazer de dar para você e te conhecer por vídeo? Nós vamos conversar pessoalmente. Nós vamos a São Paulo entregar o relatório e a gente vai fazer uma visita a você aí pelo espaço que você concedeu a gente. Só para você ter uma ideia. Logo na primeira entrevista eu disse, Datena, essa CPI é diferente das outras. Essa CPI, ela não é abstrata. É uma CPI que está na residência de cada brasileiro, está na casa da gente. Está no trabalho, está na casa, está em qualquer lugar que a gente ande, a pandemia estava presente. Diferente de uma investigação de corrupção, que quando você começa a investigar, ninguém fala com ninguém, a Covid não ia parar. O vírus, a gente não consegue pegar o vírus. Diz, olha, o vírus, toma cuidado, começou uma CPI aí e você pode ser condenado. Não. Nós dissemos logo, olha, vai continuar tendo óbitos, infelizmente. Nós vamos chegar a 400 mil, vamos chegar a 500 mil, e chegamos a 600 mil óbitos no Brasil. Mas, de uma forma diferente, essa CPI teve um acompanhamento e a contribuição da imprensa muito grande, viu, Datena? A imprensa nos ajudou bastante, até a descobrir o que eu recebi no meu WhatsApp, no meu celular, de matérias de um ano atrás, um ano e meio atrás, sobre pandemia, que já alertava para certas situações que nós estamos investigando agora, foi uma coisa anormal. Então, essa contribuição dada por vocês da imprensa, essa contribuição dada pela sociedade, do modo geral, querendo que se apurasse, e era a palavra de ordem, nós não queremos vingança, nós queremos justiça. E ontem, eu saí, do ponto de vista, depois da lida do relatório do senador Renan, aliviado, porque você sabe
que nós tínhamos uma responsabilidade, principalmente nós três, eu, Randolfo e Renan, que era quem dirigia a CPI. A CPI era uma coisa que todo mundo dizia assim, isso vai dar em pizza, isso não vai dar em nada. Olha, depois do relatório robusto, com fatos concretos, não é possível que não dê em nada. Não tem a mínima possibilidade que não dê em nada. Porque seria muita mesmo coragem de alguém querer matar isso no peito e segurar a sorte de quem perdeu parente, de quem perdeu amigos, de quem perdeu conhecidos, de 600 mil vidas, ele pegar e carregar para si isso para o resto da vida, não punindo aquelas pessoas que contribuíram para isso. Por isso, Datena, o mais importante de tudo isso é que nós estamos com a cabeça tranquila, fizemos um trabalho sem perseguição, não politizei em nenhum momento, não politizei nem politizo. Não dá para politizar a dor dos outros. Não dá para politizar a dor dos outros. Fizemos isso da maior transparência possível e eu quero te agradecer muito o espaço que você deu para a gente explicar para a população o que estava se passando e dizer que o objetivo nosso é montarmos um grupo pós-CPI para acompanhar diuturnamente os encaminhamentos que os órgãos que terão esse dever de continuar essa investigação e depois julgar seja feito. A CPI, em termos de trabalho institucional, termina terça-feira que vem com a votação do relatório final. Mas, em relação à cobrança de justiça, ela vai continuar atuando e atuando muito forte, principalmente o grupo do G7. Isso é fundamental. Senador, gratíssimo falar com o senhor, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Um abraço grande, ótimo dia, bom fim de semana. Oi? Um grande abraço, Datena. Irei com você, irei lhe dar um abraço aí pessoalmente, a gente vai tomar um café. Vai ser um prazer. Vai ser um enorme prazer. Abraço, conversar com gente boa, sempre bom. Abraço grande, senador. Um abraço para você.